Tá, vai ser gravação. E o olhar é sempre para você. Quando vocês quiserem falar olhando para a câmera, aí vocês olham para essa. A câmera é ali. Isso. Tá. Vai pegar nós, e aí aquela dali vai pegar eu, para quando a cara precisar fazer os cortes. Então, quando a gente for falar, aquela câmera. Yes. Tchu, tchu, tchu. Semana começou agitada. Nem parece que tem feriado. Tem feriado? Aqui em São Paulo tem, quarta-feira, aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo, dia 25. Dia 25. E nós vamos trabalhar. Quebrar a semana. Vai. Eu também não sou muito fã de feriado na quarta, não. Tinha que ser sexta ou A gente segunda, tá né? igual, é do mesmo jeito, com feriado não. Não, eu sei, mas o pessoal tinha que julgar, né? Sexta ou segunda, né? O pessoal não aprende aqui no Brasil, né? Quebra a semana, né? Quebra a semana legal. E aí, como faz? Os alunos que vocês têm aqui em São Paulo assistem a aula mesmo assim? Ah, porque a gente está no Brasil todo, né? Está no Brasil no mundo. Né? Tem alunos dos 5 continentes do mundo. Ah, isso continua a aula normal. Continua a aula normal. Como eu falei, somos nacionais. Fala de novo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha aí, o Pode Sentar voltou. Nossa segunda temporada. E agora com uma novidade. Estamos também no Spotify. Então, você consegue acompanhar aqui no YouTube e também ouvir sempre que quiser aí na sua casa, no trânsito, na academia, pelo Spotify. Se você ainda não segue o Pode Sentar lá, procura o podcast original da Yes. A nossa primeira temporada já está completa e hoje a gente começa a nossa segunda de um jeito maravilhoso, porque temos convidados muito especiais que estão aqui com a gente, que é o Paulo e a Graça Tessarioli. Meu povo, esses dois aqui, ó, tem nome, viu? Tem nome. Se você quer entender um pouco mais sobre sexualidade, quer ter a informação de qualidade, ouve o nosso Pode Sentar hoje. Vai ter várias histórias gostosinhas aqui para vocês, tá bom? E também não deixe de acessar o nosso site, www.mies.com.br, que lá você encontra promoções diárias para você comprar aquele seu produtinho, para quem vai começar a revender também, ganhar aquela graninha extra. Lá nossos preços são maravilhosos. É o maior sex shop do Brasil, né? Do Brasil, eu ia falar da América Latina, mas deixa eu ter certeza. É da América Latina também. Então, aí, ó, aproveitem as nossas promoções diárias, tá? Sedex grátis, cupom, promoção de Pix, tem vários. Acessa lá depois. Bom, vou parar de falar um pouquinho aqui e vou apresentar para vocês o Paulo e a Graça Tessarioli. Um salva de palmas para eles. Vai! Vou passar a palavra para eles se apresentarem para vocês. Gente, muito bem-vindos aqui. É um prazer ter vocês mais uma vez. Muitíssimo obrigada. É uma oportunidade enorme estarmos aqui novamente, né? Sim. Só temos a agradecer esse convite.
É um prazer enorme mesmo a gente estar nesse momento com você. E quem é Graça e Paulo Tessarioli? Casal Tessarioli, né, como falam. Aliás, o casal Tessarioli surgiu da fala dos alunos de falar o curso com o casal Tessarioli, na empresa tendo um nome fantasia, que é Instituto Casal Tessarioli. Quem é Graça? É muito bom estar nesse espaço, porque esse espaço tem tudo a ver com o início do que eu comecei a fazer. Eu comecei dentro do mercado, né? Eu e o professor Paulo, vou falar para o professor aqui, meu esposo. Paulo, nós íamos na Zerote Café, fazíamos alguns eventos para casais, workshop para casais, e eu ouvia o mercado, quem trabalha com mercado, vende, sentia muito a necessidade de uma formação, porque eu sei do produto, mas eu não sei da sexualidade. E aí, um pouco de mim, eu comecei a trabalhar com sexualidade na década de 80, mais ou menos. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Final da década de 80, começo de 90. Da mesma forma, o professor Paulo também começou a trabalhar muito antes com sexualidade. Ele tinha um conhecimento de sexualidade muito grande, e essa necessidade de quem trabalha no mercado também ter para atender com qualidade, a gente atender de uma forma mais coerente, porque a gente sabe que a sexualidade é revestida de tabus, de preconceito. Então, aí surge a ideia do primeiro curso lógico, aí conversando com, citar o nome, né? Conversando com a Thaís, conversando com a Literária. Nossa, eles não sabem nada de sexualidade, isso é formação. Então, isso começou em 2010, as formações, final de 2010, começo de 2011. Minha formação é uma formação eclética, minha formação é a Graça olha muito além, que eu digo assim, eu observo muito, e vou criando, e vou imaginando, e vou explorando, né, as necessidades das pessoas para poder criar a diversidade de cursos que a gente tem hoje. E é bastante, né? Sim, a diversidade de formação, a diversidade de cursos, a gente fala isso depois. Eu tenho uma formação eclética, né, sempre também muitos cursos, trabalhei montando curso em universidades, por exemplo. Então, eu tenho isso já. Características que o primeiro curso que eu comecei a montar foi numa escola que não tinha ensino médio. Como não tem ensino médio? A gente manda os alunos para as melhores escolas de São Paulo, nós temos que montar o ensino médio. Então, um dos primeiros foi lá no ensino médio, isso na década de 90. Não tem muito no meu DNA, eu vou dizer essa Você coisa. sempre foi professora? Na realidade, também. Sempre atendi. Eu tenho uma formação, como eu falei, eclética, na área de exatas humanas e lógicas, pós-graduação na área de exatas humanas e lógicas. Eu sempre trabalhei com as 3 áreas de conhecimento, de Na formação. educação, você também transitou em vários lugares, educação, secretaria, coordenação, direção. Né? Passei por todos os níveis, né, vamos dizer assim, dentro da educação. Conheço todos os níveis, infantil, fundamental, médio, superior. Então, tenho esse olhar e esse ouvido de escutar e perceber o que está sendo necessário naquele momento, entendeu? Inclusive, meu trabalho de mestrado foi criatividade, que é uma coisa que é muito forte em mim, a criação. Você sabe que o interessante de ter conversado com ela não só pela questão da ordem, que né, primeiro as damas, a gente já sabe disso, já aprendeu, mas mais do que isso, né? Porque também, na verdade, o que a gente faz começou com ela mesmo. Né? Então, quando as pessoas se referem a gente como Casal Tessarioli, é por causa do meu sobrenome, mas que é dela também, né? Porque nós estamos casados há 30 anos. Bastante tempo. Então, ela também tem esse sobrenome, né? Há 30 anos ela tem esse sobrenome. Então, as pessoas se referiam primeiramente a mim. Né? Então, o Tessarioli, o Tessarioli, o Tessarioli, o Tessarioli. Aí, quando me viam, né, ao lado dela, que a gente estava sempre juntos, como ela se lembrou, na época da de café, até mesmo, nossa, tem uma lembrança aqui, há mais de 20 anos atrás, Fátima Moura, na Rede Bandeirantes, né? A Rede Bandeirantes, um programa que ela tinha, O Segredo de Fátima, ela tinha um quadro na Rádio Bandeirantes,
sei se vocês sabem, existe rádio, viu, gente? Rádio é um negócio que não é rádio web, é rádio mesmo, né? Então, a gente é da época da rádio mesmo, né? E aí a gente tinha que ir até a Rádio Bandeirantes, no Morumbi, no bairro do Morumbi. Não existe, né? Bandeirantes de televisão, rádio e tudo mais. E a gente gravava com ela. E por mais interessante que seja essa história, né? Os detalhes são mais ainda, né? O programa entrava no ar na madrugada. Por ser de sexualidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Era ao vivo e era com telefone para tirar dúvidas e tudo mais. Aí a Fátima, quando me conheceu, olha, vamos lá, tal. E a Fátima que me chamava muito. A Fátima Moura foi uma das pessoas que eu acho que ajudou também a alavancar meu nome como Tessarioli, não como Paulo Tessarioli. Aí quando viam a gente juntos, aí ficou casal Tessarioli, porque aí acabaram juntando a gente, que a gente já estava, mas acabaram juntando ainda mais a gente, não? Que a gente achou ótimo, porque é uma identidade mesmo, a gente está sempre juntos. Então, e essa questão dos cursos, essa questão dos cursos começou por ela, né? Então, eu basicamente sempre fui clínico, aliás, continuo sendo, né? Eu sempre fui clínico. O que é o profissional que é clínico, né? É o profissional que escuta. Então, eu não sou de falar, sou de escutar. Eu fui treinado e me capacitei e até hoje me qualifico assim, como um profissional que tem escuta, né? Então, o fato de dar aula, por exemplo, sempre gostei também. O lecionar veio depois. Né? Influenciado. Foi também. Isso também tem influência dela. Mas o primeiro ponto que eu basicamente desenvolvi na minha carreira foi escuta. E aí, se você escuta, você aprende a falar, né? A gente aprende a falar porque escuta. As pessoas geralmente se esquecem disso. Então, quando eu comecei a falar, né, aí quando eu comecei a lecionar, que também faz mais de 20 anos, aí eu comecei a tomar gosto por isso também. Mas a Graça que viu mesmo, como ela estava falando, ela viu a partir de 2010, alguma coisa assim. A gente já vinha aí aproximadamente uns 7, 8 anos participando das Erotica Fairs, né, das feiras eróticas, que quem iniciou aqui no Brasil, né, foi o Evaldo Chiroma, né? O Evaldo Chiroma que fez a primeira feira erótica em 1997. A primeira Erotica Fair. Isso. Vocês já iam como sexólogos ou não? Nós íamos como pessoas e como profissionais que trabalhavam com sexualidade. Né? Mas basicamente como pessoas no início. No início a gente não tinha nenhuma pretensão de profissionalmente entrar nessa área. A gente ia como pessoa porque a gente acreditava que como pessoas a gente poderia também ajudar as pessoas. Né? Mas todo mundo acredita nisso. Então, não basta querer ajudar. É preciso saber ajudar. Então, se você não se qualifica profissionalmente, você não faz a coisa certa. Né? Então, a gente buscou o caminho da qualificação. Então, quando a gente ensina, que é pelo caminho da qualificação que você consegue efetivamente ajudar pessoas, a gente ensina isso porque a gente é coerente com essa prática. Então, a gente não fala para você, faça isso e a gente faz aquilo. Não, a gente estudou e estuda até hoje, e muito. E muito. A gente às vezes vê alguma coisa assim, em forma de meme. Ô professor, você estuda para dar aula? Não estudo para dar aula. Eu sento e começo a falar. Eu só falo estudo para dar aula. Cabeça, você tem que estudar para dar aula. Até hoje a gente estuda o tempo todo. A professora Graça, por exemplo, está sempre à frente, né? Além de ela projetar os cursos, né? E foram surgindo novos cursos, né? Acho que agora talvez já deve ter concluído. Falta algum. Não, a cara dela. Deve surgir mais alguma coisa aí. Mas, enfim, eu acho que ela já desenvolveu um portfólio legal de cursos, né, completo. Você, por exemplo, começa a se qualificar profissionalmente, e aí você percebe os caminhos que existem. Né? Eu quero ir para o atendimento clínico. Eu quero ir, por exemplo, para um campo mais aberto. Eu quero, de repente, trabalhar com mídia social, quero trabalhar com imagem, com reportagem, né? Com mídia mesmo, respondendo a perguntas de jornalista, pelo caminho da sexologia, né? Então vai ser sexóloga. Então a professora Graça criou tudo isso, né? E eu, como bom profissional que sou, né? Eu obedeço, né? Então vai lá e dá aula, né? Então eu fui lá e fui dando aula, né? Ela foi criando os cursos e fui dando aula. Isso nós fomos para aula, né?
Era só eu que dava aula no começo, não lembro No dos começo, primeiros cursos. depois eu comecei a contratar outros. Eu acho interessante porque todo mundo que vem aqui na MS, sexólogos ou terapeutas sexuais, aí eu converso, né? Porque eu tenho vontade também de me formar. E aí eu falo assim, você fez aonde? No Casal Tessarioli. Eu falei, gente, todo mundo se formou lá e todo mundo fala, me formei lá. Para vocês, isso tem um peso muito grande de ter pessoas com nome hoje renomado no nosso mercado e toda vez ter vocês como formação, ter vocês como inspiração, porque, olha, não é puxando o saco, mas não teve ninguém que veio aqui e falou mal de vocês. É sempre elogiando tanto a pessoa, né, Graça e Paulo, quanto também os cursos que vocês. Então, como vocês veem isso dentro desse mercado que é grande, mas que vem tendo um crescimento bem maior depois da pandemia, né? É orgulho, né? Muito orgulho, com muito. Mas como você falou, eu até entendi o uso da palavra, que você utilizou a palavra peso. Você tem que ser cada vez melhor. É um peso. É um peso. Você se manter como primeiro, né? Como você está observando mesmo. Então você se manter em primeiro lugar é muito pesado, né? Então, você atender às expectativas, né? Sempre, né? De quem te procura, de quem te vê como referência, é algo pesado. Então, é pesado mesmo, você usou a palavra correta, né? Acho que é isso. É um peso. E a gente observa isso, a gente cansa. A gente fica... eu, inclusive, ela também, a professora Graça usa muito esse tipo de entendimento. A gente está fazendo o que a gente está fazendo porque a gente está pensando, né, futuramente, de só ficar na consultoria, ou seja, a gente se tornar ou conselheiros ou consultores, entendeu? Sim. Mas não tocar e carregar o piano. A gente literalmente toca e carrega o piano. Sim. Toca e carrega o piano. E tá tudo bem. Tocar e carregar o piano. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não tá reclamando. É só ir ao encontro tem uma responsabilidade também, né? Claro, porque aí você tem que fazer trabalho de frente, né? Então, a linha de frente. E quando você toca, carrega o piano, você faz isso. Você fica na frente, tocando o piano, e você vai atrás, os bastidores que ninguém vê, você carrega o piano. Que ninguém sabe. É verdade. A quantidade de atribuições e coisas que a gente tem que dar, que o outro não vê. Mas quando eu falo peso, mas tem essa coisa que eu digo que é gratificante claro. De perceber que no mercado, eu lembro assim, na minha cabeça, um monte de pessoas que fazem um enorme sucesso nesse mercado. Vem da nossa formação lá de trás, inclusive, e brilham. Então, isso é gratificante. Brilham, divulgam o curso, como você mesmo falou, todo mundo vem e fala, divulgam o Casal Tessarioli, porque a gente faz assim com muita dedicação. Tem esse peso realmente, porque para você ser bom, para você ter boas pessoas do teu lado trabalhando, professores excelentes, tem todo um peso de conquistar, de procurar, e aí realmente o outro não vê do outro lado. Fica mais complicado, né? O que é gratificante também é a gente continuar se surpreendendo. Porque a gente continua se surpreendendo. Então, a gente pega, por exemplo, profissionais, como você falou, que estão no mercado há muito tempo. A gente encontrou alguns profissionais assim, são poucos, tá? São muitos, mas são poucos. E que bom que são poucos que eles existem, né? Ainda bem que existem, né? Seria ruim se não existissem, né? Então, gente que já fazia sucesso, gente que já tinha um nome, mas que quando se atentaram, né, para necessidade, eu chamo de necessidade, se qualificar profissionalmente para seguir em frente, porque senão a gente vai em frente, mas porque tudo está indo para frente, né? O tempo está indo para frente, tudo, né? Em 2023, depois de 2024, passando rápido o ano. Isso. Então, é sempre para frente, né? Não volta. Né? Muito bem, mas ir para frente, qualificado profissionalmente, você consegue se sustentar onde você chega. Você consegue se manter onde você chegou, né? E alguns profissionais, por isso que eu falo que são poucos, acho que não enche um dedo, não enche os dedos de uma mão, né? Fala de uma mão com 5 dedos. Aí, olha só, você perceber, né, que esses profissionais estão no mercado muitas vezes antes do trabalho que a gente desenvolve, muita gente está antes até do trabalho que a gente começou a desenvolver há mais de 10 anos. Que estava lá já fazendo sucesso e tudo mais, mas daí vem para o nosso curso, puxa, eu falava errado. Sim. Puxa, quer dizer que
esse conceito é assim, não é assado, né? Quer dizer, eu falei, a minha vida inteira eu pensava assim, né? Então, isso que é o gratificante, É a né? mudança, né? A mudança. E é visível quando esse próprio aluno, o ex-aluno, comenta isso muito claramente. Fazer o curso é ter uma mudança interna Isso. e uma mudança externa, e ajudar o outro. Então, a gente ouve muito isso. É os ganhos, né? É um ganho Na vida enorme pessoal na e vida profissional. pessoal e profissional. Verdade. Vocês que já estão nesse ramo trabalhando com sexualidade, como vocês falaram aí desde 1980, né? Eu tô na década de 90. Final de 90. Final de 90, tá? Quais são as mudanças assim, mais importantes que vocês veem nesse ramo, dessa época para hoje? Nossa, tem muita mudança, muita. Primeiro que hoje a gente percebe muito nítido, talvez não sei porque há uma divulgação muito maior sobre a temática, sem dúvida não. Mas era um tabu tremendo, né? Falando no começo de 90. Sim. Ainda mais que foi segredo, o entendeu? boom do HIV também aqui, né? Mas você sabe, o boom do HIV ele realmente foi propulsor a começar a pensar em trabalhar sexualidade. Isso aí em função dessa demanda, de começar a explicar. Mas muito pelo viés da prevenção, pelo viés do medo, até eu diria. Sim. Entendeu? Não era um viés de como a gente vê hoje, que é o viés da saúde, do desenvolvimento da saúde sexual, não só no aspecto fisiológico, né, do cuidado, da prevenção, mas da vida, da minha relação com o outro. Então, você vê uma outra abertura que antes não tinha. Hoje as pessoas não têm medo de ST. Então, não tem medo de infecção sexualmente transmissível, que antes era chamada de doença sexualmente transmissível. Por exemplo, essa passagem. Essa passagem no final de 2016. Eu falo da atualização, né? A gente está sempre estudando. A professora Graça captando aí a atualização de nomenclatura. Então, até 2015, no mundo, né, a gente se referia a doenças sexualmente transmissíveis como sendo o maior problema relacionado à sexualidade e talvez até do mundo, né, por causa da pandemia da AIDS, do HIV, do descontrole que teve em relação ao HIV e da AIDS, e que até hoje, né, a gente sabe que ainda continua, né, mas sob controle. Sob controle e com muito conhecimento. Muito conhecimento. Então, não tinha conhecimento. Essa mudança de nomenclatura entrou no nosso curso também, né? Então, antes, a gente falava, como todo mundo, DSTs, de repente, STs. Então, as pessoas, atualmente, se você pega, por exemplo, um jovem que tem 20 anos hoje, né, que nasceu, sei lá, no início dos anos 2000, ele não tem medo de ST. Não tem. Ele sabe que existe. Ele foi informado, ele foi orientado, né? Por quê? Porque, como a professora Graça falou, de alguma forma, lá no começo, antes, era pesado e medo que a gente falava de sexo e orientava as pessoas. Era uma exigência. Agora, essa orientação pelo medo. Pelo medo. Né? Orientar pelo medo. Sim, eu lembro que na época do carnaval vinha aquelas faixas, né? Não transe. Isso. Ai, aquela coisa que você usava na rua e estava lá. Sim. Era como se as pessoas falassem assim, você não pode transar. Se você transar, você vai ter AIDS aí na sua vida. Na Rede Globo, passava a seguinte mensagem. A AIDS mata. Na Rede Globo. Na Rede Globo. Não, em todas as redes, não estou falando só da Globo. Não morra por amor. Isso. Era assim, era uma coisa assim. Né? Então, isso mudou. Isso mudou graças ao nosso trabalho. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi necessária essa abertura, porque senão as pessoas, né, de fato, adoeceriam, morriam, né? E a gente não estaria com o que a gente tem hoje, que é o que a professora Graça estava falando. Acho que hoje, diferentemente da década de 90 e início dos anos 2000, hoje a gente percebe uma visibilidade não mais pelo medo. Ainda temos um lado conservador da sexualidade, demais. Sem dúvida. Temos até hoje pessoas extremamente conservadoras. Por que essa questão é forte? Porque quando a gente fala de sexualidade, as pessoas imediatamente remetem a uma relação sexual. Isso. Sexualidade não é isso. Então, esse fato de achar que falar de sexualidade, principalmente para adolescente, estimular a prática sexual, está tudo errado. Mudou muito, mudou. Hoje a gente vê uma abertura maior de fala, de publicações, sabe, de falar sobre sexualidade, todos os aspectos. Entretanto, a gente tem também uma parcela
da população extremamente preconceituosa, limitada no conhecimento. Sim. Vocês até falaram da questão dos jovens, né, que hoje já tem a informação aí na palma da mão, mas eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho 30 anos. Eu trabalho no ensino de sexualidade já há 4, 5 anos. Ele é nossa filha, tá vendo? Seria bom. Mas aí eu vejo os mais jovens, de 20, 19 anos, por mais que eles tenham essa informação na mão, para eles falta muita coisa ainda. Porque eu estava pensando com uma amiga que ela é nova, assim, tem 21 anos, e eu estava falando da questão de a gente terceirizar o nosso prazer na mão dos outros, achar que o outro é responsável pelo nosso prazer. E ela achou isso um absurdo. Ela, não, mas se eu transo com alguém, essa pessoa tem que me dar prazer. Eu falei assim, concordo, mas ela não tem que ser responsável pelo seu prazer. Você que tem que ser. É uma via de mão dupla. E ela achou isso tipo, um absurdo e tudo mais. Aí teve um evento aqui que veio a Andrea, né, que é aluna de vocês também, e ela falou a mesma coisa. Aí essa minha amiga estava aqui, eu falei, eu disse? Eu falei? André Delacqua, professora André Delacqua, foi nossa aluna e virou professora, né, professora? Professora que descobriu ela como professora. Maravilhosa. O olhar clínico da professora Graça é infalível. Mas voltando para isso que você está falando, então, eu acho que você pegou um ponto que a gente observa mesmo em relação à sexualidade, mas acho que em outras áreas também. Mas vamos falar da sexualidade, que é o nosso negócio. Interessante o que ela disse, o seguinte, é bem atual, eu diria. A falta de informação e sexualidade, como você trouxe um exemplo. Sim. Às vezes tem alunos nossos que vai fazer trabalho com adolescente. Eu peço para esse aluno tirar quais são as dúvidas, né? Para a gente colocar, separar os tópicos, separar os temas. E você vê muito visível a falta de conhecimento do próprio corpo. Sim. Muito visível essa questão da falta de conhecimento do prazer no outro, que é o que você acabou de falar. Por que isso? Porque aquilo que eu comecei a falar, apesar de termos toda uma abertura hoje, que temos, efetivamente temos, ainda temos, dentro do espaço escolar, onde deveria se aprender, pelo menos a educação sexual, não existe, ele existe. Então, eu vejo que, dependendo muito do jovem, de onde estudou, do tipo de... Ele realmente tem muita deficiência com relação à sexualidade. A família não fala. Poucos falam. A família não fala nada de sexualidade, a escola não fala nada de sexualidade, e aí eu não tenho informação nenhuma. Aí, quando vai falar alguma coisa, mesmo sobre a relação do corpo, você pega livros didáticos, um corpo que não me representa. Nossa, sim. Então, não representa. Então, você falar isso para ela, ela não consegue nem conceber, porque ela não sabe o próprio corpo, enquanto um corpo sexuado, enquanto um corpo que tem que ser conhecido. E aí há a grande resistência. Agora, tem um agravante. Sobre tudo isso que você está falando, tem um agravante. Aqui um completa o outro. Eu amo esse casal. Tem um agravante que é o seguinte, que é o que você estava falando, em relação à informação. Você complementa com o que a professora estava falando. Então, a gente tem esse problema do que fazer com as informações. Né? Porque a informação tem. Informação tem. Você tem o Google. Hoje é muito mais fácil pelo celular também. Claro, você tem o Google, está na palma da mão. O Google né? A internet foi para dentro da mão, né? Aliás, foi para na palma da mão. Então você tem o buscador, né? O Google é um buscador. Né? Ele busca informação para você. Você quer informação, ele busca. As pessoas, infelizmente, acabaram promovendo o Google a uma espécie de referência. O Google não é um buscador. É um navegador, e acho que é esse termo, me perdoe quem é especialista na área, mas também, na verdade, começou como um buscador. Né? Hoje a gente entende assim, procura no Google, ou seja, virou referência. Só que assim, quem alimenta o Google é quem produz e que é ranqueado pelo próprio Google. Isso não significa que quem está nas primeiras páginas do Google são referências na área da sexualidade, porque não são. Infelizmente, falar assim parece, nossa, mas o cara é muito presunçoso. Eu estudo. Só isso. Eu só estudo. E quem estuda, geralmente, tem a humildade de saber que não sabe nada. Então, eu que estudo especificamente só a sexualidade, meu currículo é todo construído em cima da sexualidade, embora eu seja psicólogo também. Eu percebi ao longo desses anos que as pessoas, por exemplo, falam, se revestem
uma suposta autoridade que não tem na área, mas que as pessoas dão para essa pessoa, essa autoridade, e ninguém fala. Né? E aí, então, é isso. Por exemplo, quer ver uma única palavra? Libido. Eu sou um dos precursores nesse país, e talvez no mundo, a diversificar, a distinguir, a fazer a diferença, de forma didática, explicar, e não é conhecimento meu, é só estudei. Só estudei e falei, gente, está aqui a informação. Então, libido, substantivo feminino. As pessoas falam o libido. Gente, libido, desculpa, a nossa língua ela tem essa questão de gênero. Né? Tem, infelizmente tem. Então, a libido, porque libido significa energia. As pessoas falam o libido porque elas acham que é o desejo. Entendem libido como sinônimo de desejo sexual. E isso estava na internet até ontem. Hoje que as pessoas, depois de mais de 10 anos falando e repetindo, e a gente tem também as pessoas que se formam com a gente falando e repetindo. Né? Então, alguns estão tomando mais cuidado. E aí, é verdade. Né? Libido é uma coisa mais ampla. Ou libido é energia. Não é nem mais ampla. Libido é energia. Por exemplo, a gente está com uma baita de uma libido aqui. Mas a gente está querendo fazer sexo? O sexo está longe daqui, das nossas cabeças agora. Senão a gente não estaria conseguindo nem falar com você. Né? Então a nossa libido está nas alturas. Por quê? Porque a gente está querendo fazer sexo? Não, porque está falando, está se envolvendo com aquilo que nos referencia, nos caracteriza como profissionais da área, enfim, que fala da gente. A gente está buscando as memórias e tudo mais. Então, a nossa energia aqui está altíssima, energia vital. É isso que ele diz. E as pessoas insistem em falar, né? Então, né? O seu libido, vamos trabalhar o seu libido, que é o seu desejo sexual. Desejo sexual. Que as pessoas confundem, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é isso que eu acho que faz falta, porque muita gente que se torna profissional se torna referência na área. E aí todo mundo, mas estudou não sei aonde, estudou não sei aonde. Eu não vou nem falar o nome das instituições. Eu não sou pago para isso e nem tampouco estou querendo colocar isso em questão. Mas é isso que a gente precisa parar para pensar. Né? Fulano fez sexualidade não sei aonde. Desculpe. Estuda. Aluno, ou tem o conhecimento que a gente está divulgando, porque assim, o conhecimento que a gente está divulgando é de ponta. É de ponta. Sim, não é à toa que vocês são referência, né? E aí que tá. Que é bom, não chama atenção na sexualidade, é o contrário. Na sexualidade, o que chama atenção é o espetáculo ou o drama. Você acha que por esse crescimento das redes sociais, Instagram principalmente, eu acho ótimo. O número de seguidores, né, vem contando muito o número de curtida, isso ajuda essas pessoas? Ajuda. Mas é o que eu estou te falando. Ainda a gente tem esse problema. Porque como ficou por muito tempo em cima do medo, como o assunto sexo e sexualidade. A professora estava falando, esqueci de pegar o gancho e falar também. Quando ela estava falando, por exemplo, a gente fala de sexualidade, não de sexo. Tá, mas se a gente fala de sexo também, gente. Fala mas qual o problema? As pessoas não falam de sexo. E aí o que acontece? Quando você não fala, você fica com medo. Ou quando você não fala, significa, opa, então isso não presta. Porque assim, de tudo a gente fala. A gente fala de corrupção, a gente fala de miséria, a gente fala de fome, a gente fala de morte, de violência. De sexo. Também faz parte da vida. Não, mas por que não falar de sexo? Né? Então, às vezes, então, os pais têm medo de que quando a gente vai falar de sexualidade, acho que a gente vai falar de sexo. Fala de sexo também. Eles não falam. Na família não fala. Que é conteúdo da aula dela, inclusive, das aulas dela. A família não fala de sexualidade. A escola não fala. Quem quer falar de sexualidade com a gente? Não tem, né? A pessoa vai procurar no Google. Pois é. E aí é um problema. E sobre sexo? Sobre sexo, a família não faz sexo. Na família, pode reparar, se você se lembrar da sua relação com a sua família de origem, são poucas as pessoas que se lembram. Então, os meus pais, acho que quando terminava ali o almoço, né, se trancavam e iam para o quarto, eles transavam, né? São poucos os que têm lembrança de que pai e mãe trepa. Aliás, existe um preconceito enorme. Mães não transam, já ouvi essa frase. Pais também não.
Mas também não, mas mães menos ainda. E aí, como ele falou, né, vai procurar no Google e vai achar informações extremamente distorcidas. Isso. Não adianta, tem uma outra fala que eu vejo que é muito importante. A gente tem muita informação e a gente acha que a informação vai mudar o comportamento. E não muda o comportamento. Não é a quantidade de informação que muda o comportamento, mas sim a reflexão sobre essa informação. Exato. Ou seja, a educação sobre essa informação. É isso que está falando. Não existe esse contraponto, informação, reflexão e muita informação. Eu leio, às vezes, algumas coisas, mas, nossa, olha o que você está aqui. Isso acontece com pessoas que se profissionalizam. Então, a pessoa se profissionaliza, ela está com informação. Só que ela não pratica. Ela não coloca aquilo na vida dela. Então, a sexualidade do outro que me interessa é para falar do sexo do outro. E a sua vida, como é que tá, bonitinha? Como é que tá? É a gente, né? E você? Você já foi numa sex shop? Você compra produtos de Eu sex shop? vejo muito isso nos nossos revendedores, né? Que nossos maiores clientes, pessoas que seguem a gente, são revendedores. E aí eu vejo essa falta de informação. Porque eles querem ver produtos que aumentam a libido, produtos que faz aquilo, outro. Mas aí quando você para conversar com o cliente, você usa. Eu não. Isso. Você sabe? Eu não. Eu falo, como você vai trabalhar, você vai conseguir ter uma escuta qualificada com o seu cliente? Porque muitas vezes, quando eles estão com um problema referente ao sexo, à sexualidade, eles não vão para o profissional. Eles procuram revendedores. Exato. E aí, como você vai atender esse cliente ter uma escuta qualificada, sendo que nem você tem essa informação? Isso que ela falou foi a sua percepção Foi atrás. A minha percepção na pele. Exatamente. Você reproduziu o que eu sentia, há o mais que eu de 10 ouvia anos. há mais de 10 anos atrás. Isso mudou. Isso mudou. Então, você percebe? As pessoas, de um modo geral, elas podem não saber o que a gente está falando aqui. Podem talvez não ter tido essa sacada do que a gente está falando aqui. Mas muitas pessoas começaram a perceber isso. Pô, eu vou no psicólogo, eu sou psicólogo. Né? Ou então, no médico, a gente tem eu vou ao psicólogo, vou ao médico, eu quero falar do assunto, eu estou diante de um sujeito, de uma pessoa, que não está qualificada para falar sobre aquilo. Eu fiz psicologia, minha primeira formação, eu fiz psicologia. Nós não temos nada de sexualidade, absolutamente nada. E o detalhe curioso, né? Ainda tem gente que acha que o profissional adequado para se conversar sobre sexo e sexualidade é o psicólogo, ou o médico. Sim. Nessa sequência, nessa ordem, inclusive. Primeiro se pensa no psicólogo, depois no médico. Desculpe-me, não são. Eu leciono para psicólogos e médicos. Eu leciono para psicólogos e médicos há 20 anos. Agora, em 2024, vai completar 20 anos. Então, antes da professora Graça criar os cursos que a gente tem hoje, eu já lecionava. Desde 2004 que eu leciono em cursos de sexualidade. Como eu costumo dizer, sou professor de sexualidade. Você deve se lembrar de professor de matemática, né, de história, de inglês. Professor de sexualidade você já teve? Na sua vida? Então, aqui eu sou um professor de sexualidade. Né? Então, é isso que eu me fiz assim. O outro que conheceu, detalhe, não fui eu que falei que era. O outro que foi me reconhecido como professor. Tanto é que eu sou chamado de professor, não de doutor. Né? Eu acho ótimo, porque doutor eu não sou, porque eu não fiz doutorado. Então, até essas tanta informação, né, que a gente tem, né, que se ficar falando aqui, não para de falar. Então, isso que eu acho que é interessante, isso que a gente está falando. E você observa no negócio de vocês aqui, na casa de vocês aqui, na Mies, percebem isso. Então, o profissional que quer comercializar, quer ser consultor de produtos eróticos e sensuais. O que ele sabe sobre isso, para ele? Né? O que ele sabe sobre isso enquanto pessoa? Você usaria? Você traria isso para dentro do seu relacionamento? Né? Se o profissional não tem esse entendimento, fica difícil, porque não dá para comparar. Por exemplo, se eu pegar um profissional da medicina, um médico, aí o médico ele é visitado por representantes de laboratório. Certo? Vamos pegar esse modelo só para a gente entender. O representante de laboratório, não necessariamente ele usa aqueles medicamentos que ele vende para o médico. Geralmente ele não usa. Então, por exemplo, vamos imaginar, o prescritor, o médico que prescreve Viagra, Cialis, esses medicamentos são usados para facilitar o mecanismo de ereção. Não existe nenhum medicamento que dá ereção para o homem, porque se existisse, custariam os olhos da cara. Eu não sei quanto custa um par de olhos.
Eu sei que são caros. Os óculos já são caros, geralmente. Imagina, óculos bons geralmente é caro. Você imagina um par de olhos. A gente não sabe o preço. Então, um medicamento desserescente no homem seria os olhos da cara. Então, é um mito acreditar que o Viagra, Cialis e outros medicamentos que trabalham como facilitadores do mecanismo de ereção. Então, ereção com o homem. E ninguém também sabe disso. São poucos os profissionais que sabem disso. É novidade para mim, não vou negar, não. Muito bem. Aí, olha só que interessante. Aí, o representante desses laboratórios, que vai até o médico, a doutora, tem doutoras também médicas que atuam nessa área, que orientam homens e tudo mais. Existem urologistas, mulheres também. Poucas, em menor número, mas tem. Eu conheci algumas. Aí, o que acontece? Vão lá e, doutor, está aqui ó, mais uma carteira, mais uma caixa aqui fechada de amostras grátis de Viagra. Geralmente o cara não usa. E tudo bem. Mas ele foi treinado dentro do laboratório. Ele sabe explicar, ele sabe explicar para o médico, ele sabe vender o produto. E tudo bem, parou aí. Ele não precisa usar aquilo se ele não quiser. Agora, um produto erótico sexual. Ele, por si só, ele é interessante por quê? Porque ele promove uma conversa sobre sexo e sexualidade. Então, antes de vender o produto, a gente tem que entender que o produto é uma forma da gente se contatar com o cliente no sentido de conversar sobre sexo e sexualidade. Que foi isso que a professora Graça percebeu. Lá atrás, né? Porque associar as duas formações. Então, você formar um consultor que vai trabalhar com vendas de produtos eróticos e sensuais, não um produto qualquer. Você trabalhar com produto erótico e sensual não é um produto qualquer. Não é uma coisa que você come, entendeu? Que você não precisa explicar. Vai explicar o que é um pãozinho francês para alguém? Não precisa. Sim. Né? Vai explicar o que é um cafezinho para alguém? Não precisa. Agora, um produto erótico e sensual, você precisa saber explicar o que é. Mas mais do que isso, saber explicar também em que momento aquilo pode fazer diferença na vida da pessoa. E aí você carece de recursos ou conhecimentos da área da sexualidade. Que agregue ao produto. Isso. Conhecimento da sexualidade está agregado ao produto. Não dá para vender o produto pelo produto sem agregar esse conhecimento de sexualidade. Ele acaba qualificando também esse produto, entendeu? Sim. Você consegue entender. Porque a grande demanda, quando alguém vem procurar, você falou logo no começo. Não vai procurar um médico, mas vai procurar alguém de sexo. Isso é visível. Inclusive, fizemos uma pesquisa lá atrás, né, que apresentei para um Congresso Internacional Médico sobre curso na área de sexualidade para pessoas no mercado. E é visível essa necessidade. Então, você mesmo falou, vende, mas não usou. Então, essa própria pessoa não conversa com esse produto em termos da sexualidade. E isso é fundamental. Porque aí você, com certeza, você deve ter ouvido de pessoas que passaram por isso, até dar uma parte do conteúdo que explica, né, cada produto, aonde entra nas questões da sexualidade. São conjuntos de produtos em que as pessoas simplesmente desconhecem. Então, as próprias pessoas vendem para algo focal só. Só que aquele produto não é só para algo focal, ele serve para tantas outras coisas, ela não tem esse conhecimento. E ela também não usa para poder entender como funciona. Isso eu acho fundamental. Olha, há 10 anos, esse ano completa 10 anos. Há 10 anos atrás, há 10 anos, fui lá atrás, 2010. há 10 anos, em 2013, nós estávamos, agora é 13, nós estávamos em Cancún, no Congresso Internacional de Medicina Sexual. E estávamos apresentando o projeto Vivendo... o nome do projeto era Vivendo Melhor, que é o nome da nossa PJ. Até então, nessa época, a gente ainda usava o nome da nossa PJ, embora já chamavam a gente de Casal Cristal de Olho, a gente usava o nome da nossa PJ, que é Vivendo Melhor. Então, o nome do projeto era Projeto Vivendo Melhor ABEME. ABEME é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sexual. Então, o projeto Vivendo Melhor é de capacitação em sexualidade para profissionais do mercado erótico e sensual. Então, em 2013,
Esse é um projeto pioneiro. Não existia absolutamente nada nesse universo do mercado erótico e sensual. Não existia nada com esse tipo de propósito. Qual que é o propósito? De levar conhecimento, de levar uma formação de sexualidade para quem trabalha com o mercado erótico e sexual. Então, a professora Graça foi a pioneira nesse sentido. Em 2013, a gente estava nesse congresso de medicina sexual, acho que foi agosto, setembro de 2013, estávamos apresentando esse projeto lá. Os médicos ficaram, a maioria é médica, ficaram boquiabertos, médicos do mundo inteiro. Nossa, mas vocês fazem isso no Brasil? Fazemos isso no Brasil. Então, veja, no Brasil e fora do Brasil, isso era inédito. Sim, então, quando você falou para a gente agora há pouco, e isso para a gente é, ao mesmo tempo, é um peso, mas é gratificante e a gente se sente muito bem com isso, orgulhoso, como o professor Graça falou. Nossa, todo mundo que veio aqui fala de vocês. Tá? Então, porque a gente está há mais de 10 anos nessa estrada. Não só na estrada, mas cuidando dela, percebe? E atualizando. Porque a gente não parou. Então, lá atrás, a gente, em 10 anos, começou a pavimentar essa estrada, e agora, como você mesma observa, né, a gente percebe que as pessoas estão na estrada com a gente. Estão caminhando. Junto. A gente não está sozinho. Então, a gente não é mais só nós dois. Né? Então, isso também é muito grande. Eu sempre digo, né, você vai plantando sementinhas, porque são sementinhas que a gente vai plantando. Sim. Um dia nós não estaremos aqui. E essas pessoas têm que continuar esse trabalho. Aí eu preciso falar uma coisa interessante sobre isso tudo que a gente está falando. Na área da sexualidade, sempre existiu profissionais da área da sexualidade. Profissionais que eu falo terapeutas sexuais, educadores sexuais, sexólogos, basicamente começaram a surgir no Brasil. Não existe. Porque isso também tem até pesquisa do campo que fala sobre isso. De 2018 para cá, quando a gente, em 2017, a gente cria o título de sexólogo pela Abraçais, que não existia o título. E em 2018, a professora Graça abre a primeira turma do curso para obtenção do título de sexólogo que também não existia. De 2018 para cá, houve um boom sobre o uso, sobre o uso também da palavra, do termo sexólogo, porque o termo caiu em desuso. Só quem usava o termo era... Então, por exemplo, eu tenho uma passagem histórica, está lá no meu Instagram, inclusive, essa passagem histórica. Quem conhece o termo GC, gerador de caracteres. Então, você olha no gerador de caracteres lá, de uma participação que eu fiz no palco do Super Pop, quando a Luciana Gimenez assumiu o Super Pop, no início dos anos 2000. Antes, acho que foi a Pasquita, foi a Adriane Galisteu, depois que veio parar na mão da Luciana Gimenez. E aí, a Luciana Gimenez estava lá, estava no palco, puta conversa polêmica. Qual era a polêmica? Cura gay. Eu estava como psicólogo para falar contra o que uma psicóloga também estava no palco falando a favor. Essa psicóloga falava a favor da cura gay, e eu, que não aprendi isso na psicologia, a cura gay. Eu fui psicólogo, não aprendi isso na psicologia. Né? Então, aí eu estava no palco do Super Pop debatendo sobre isso. Quando eu estou debatendo, enquanto eu estou debatendo, pouco eu falava, estava com psicólogo. Psicólogo versus psicóloga. De repente, quando eu começo a falar de sexo, sexualidade, tal, me firmo, automaticamente eu virei sexólogo. Então, sexólogo contra psicólogo. Então, a mídia sempre... Isso acaba tirando um pouco do peso do psicólogo, eu achei ótimo. Mas a gente... Mas para você ver como a mídia também manipula. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que a mídia sempre entendeu que quem fala de sexo e sexualidade, a mídia sempre teve o entendimento correto. Essa é a verdade. A grande mídia sempre teve o entendimento correto. Quem fala de sexo e sexualidade é psicólogo. Só que os profissionais da área, isso está descrito num trabalho de pesquisa que se chama Sexualidade, Ciência e Profissão. É um trabalho que foi feito no Brasil e em muitos lugares do mundo. Então, os pesquisadores constataram que quem trabalhava na área não usava mais sexólogo. Por quê? Qualquer um se intitulava sexólogo porque não tinha qualificação para isso. Então, a professora Graça, percebendo isso, monta o caminho. Aliás, cria o caminho. Criou o caminho, a partir de 2018, de gente usando sexólogo. Tudo bem, está tudo certo. Só que assim, você... Isso é quanto nós somos visíveis. Só que o que acontece? Se você
enquanto sexólogo, ou quanto aspirante, né? De repente está fazendo curso, tal, jogos de informação, tal. Ou você, quando já está formado, tá, então, vamos realmente fazer um trabalho bem feito nessa área? Porque não dá para falar de sexologia com a própria cabeça. Não dá para falar de sexologia com as próprias crenças. Não dá para falar de sexologia com alguma coisa que você acredita. Isso não é religião, é ciência. Sim. Eu não posso falar de sexologia. Eu acredito. Desculpa, se você acredita, meu bem, ó. A gente tem que ir com a mente aberta, porque você vai desconstruir muita coisa, né? Essa é grande. E a gente vê isso para alunos, né? Você vai desconstruir um monte de crenças que te falaram, você acreditou e você divulga. Quer ver uma? Quer ver uma? Rapidinho? Sim. Homens sentem mais vontade de sexo do que mulher. Essa já ouvi muito. Que é uma grande idiotice. É uma grande idiotice. Isso não se constata na prática. Ao contrário. Você pode encontrar muitas vezes homens que não têm nenhum tipo de inclinação para esse tipo de formato, né, que é o que está sempre ligado sexualmente. Esses homens enfrentaram um preconceito. Eu atendo homens, por exemplo, que o discurso é sempre o mesmo. A mulher virou para mim e falou: será que você não é viado? Por que ela falou? Eu já sei o porquê que ela falou. Mas eu sempre, como profissional de escuta, me diz uma coisa: como que ela concluiu isso? De onde que ela tirou essa conclusão? Não, porque eu não a procuro como ela gostaria. Então eu sou viado. Por quê? Porque ela tem a concepção de que o homem está sempre disposto, está sempre presente. Porque tem testosterona. Então, de novo, você vai se decepcionar muito quando você estuda sexualidade da forma como você tem que estudar. Você pode estar com testosterona normal. O homem pode estar com a testosterona em níveis normais. Ele só vai sentir desejo se ele quiser. Se ele se programar para isso, se ele começar a pensar em sexo. E aí ele trabalha pra caramba, ele não tem tempo para pensar nisso, tem que se preocupar com um monte de coisas. Sim. E a mulher acaba não tendo tempo de estimular ali a cabeça, né? Às vezes tiveram uma briga. E o cara ficou magoado. Nossa, mas tem homem que se magoa? Tem. Só que daí, né, desculpe os viados, né? Ou os gays, né? Porque eu gosto de usar essa expressão viado, porque eu acho que é uma expressão ridícula, mas a gente até hoje usa. E no meio gay a gente às vezes usa, viada, né? Mas eles podem. Né? Eles têm lugar de fala, a gente que não tem que tomar cuidado. Então me desculpem, os gays. Né? Desculpem, até os gays. Eu tenho muitos gays há muito tempo. Eu, inclusive, no palco o psicólogo dos gays. Você acredita? Num dado momento que não aparece mais isso, eu não tenho mais a gravação disso. Aparece lá que eu virei o psicólogo dos gays. Porque eu comecei a falar a favor dele. Por favor. Mas é realidade, é verdade. Sendo contra a cura gay. Isso é uma grande idiotice. Mas, enfim, tem muito gay, por exemplo, que pira. O cara pira. Porque ele não tem o desejo sexual que muitos gays imaginam que tem. Que o pessoal tem a visão de gay, aquela pessoa que quer sempre, né? Aquela pessoa que você olha para ela tá sempre... Esse cara procura psicologia, psicoterapia, porque o cara se sente... Será que eu sou gay, doutor? Aí a primeira coisa, quando eu crio intimidade com o cara que eu atendo, olha, eu não sei se você é, mas eu não sou. Então, assim, talvez a gente pode continuar conversando sobre isso para a gente entender o que você é. Né? Porque, assim, eu não frequento esses lugares que você frequenta. Eu nunca me deitei com um homem na cama. Eu nunca, sabe, de ficar ali junto, de viver uma vida com um homem. Acho que você deve ser. E tudo bem não ter esse puta desejo sexual como a galera acha que o gay tem. Né? Então, muita gente vai atuar em sexualidade com a cabeça de senso comum. Vou aproveitar que a gente falou disso aqui antes de finalizar o nosso episódio de hoje. Qual é a diferença? Porque eu vejo que, como você falou, tem muitos sexólogos hoje, né? Mas aí, qual é o melhor caminho, melhor dizendo assim, para quem quer se formar, para quem quer ser sexólogo, entender o que é? Porque eu falo isso porque eu tenho muita dúvida também. Boa. Eu conversei uma vez com a Elaine aqui da pesquisa, que também se formou com vocês, e aí ela falou assim... Uma querida, hein? Ela falou assim, eu acho que você vai ser terapeuta.
consulta. Conversa com o Paulo e com a Graça, porque já tem especialização em aconselhamento e acolhimento HIV/AIDS, né? E aí surge muito essa dúvida: será que eu tenho que ir primeiro para o sexólogo para depois ser terapeuta ou não? Já posso ir direto? Qual é a diferença entre os dois? Ou ser educador sexual? Não, na realidade não existe uma diferença. Existe uma diferença grande na formação. Né? O conteúdo de sexualidade, pegando terapia sexual. Você falou terapia sexual ou sexólogo. Sexólogo, o próprio nome diz sexologia, estudo, sexualidade e sexualidade. Então, ele aprofunda no estudo da sexualidade, o sexólogo, enquanto terapeuta sexual, ele vai atender os casos de terapia sexual, acompanhar, fazer o diagnóstico, tratar. Então, ele vai para o consultório. Outro vai agir mais em palestras, eventos, podcast. Ele tem muito conhecimento na área de sexualidade. Tanto é que eu tenho alunos que saem da terapia sexual e vêm complementar com o que ele de sexualidade. 50% da minha carga horária do sexólogo, aqui eu estou no sexólogo, tá? Não tem na formação em terapia sexual, porque é só sexualidade. Tem uma grande diferença entre a forma de trabalhar e o próprio conteúdo, porque na terapia eu foco no atendimento. Você vai atender casos reais, você vai atender uma carga horária bem grande, né? No mínimo 10 atendimentos você vai fazer. No mínimo 10 atendimentos, com alguém que... 9 a 10. Com alguém que se inscreveu, que está procurando atendimento social. A gente tem na terapia sexual o atendimento social e a clínica popular. A gente tem essas duas coisas. O atendimento social gratuito para quem precisa fazer alguma terapia sexual ou tem alguma demanda de sexualidade, procurar o instituto para poder estar sendo atendido gratuitamente. E aí você atende esses casos, você vai aprender a fazer o diagnóstico. Consultores em saúde e educação sexual também aprendem a atender. Deixa eu falar a diferença, aí é outra diferença. Quem atende? Quem faz a terapia sexual ou quem faz a consultoria em saúde? Fez a consultoria em saúde e educação sexual, vai ter um conteúdo de sexualidade, vai aprender a atender também casos reais, vai aprender a fazer o diagnóstico, vai aprender a acompanhar o caso. A única diferença deste para o terapeuta é que esse não tem a ferramenta de tratamento, mas ele tem todas as ferramentas para trabalhar o atendimento. Porque o que acontece? Eu diria que 99%, posso isso, 99% dos casos tem muito mais a ver com a educação sexual errada ou a falta de educação sexual. Então, se eu recebo um caso que o problema é educação sexual, o consultor consegue resolver. Okay? Na terapia, quando eu falo de atendimento e tratamento, quem vai para tratamento? Quem tem uma inadequação sexual ou uma disfunção sexual. Esses têm tratamento. E aqui no consultor não atende mesmo, porque se a maior parte dos casos é uma falta de educação, não houve educação sexual, ou uma educação extremamente inadequada, muitos procuram pela falta da educação sexual. Entendi. Ok? Deu para entender. Deu. E aí o sexólogo estaria mais nessa questão, então, de... É mais amplo, né? Mais amplo. Ele é mais amplo. Muitos alunos só fazem o sexólogo, e junto com o sexólogo fazem o consultor, mas porque tem desconto, depois faz a consultoria. Muitos. Os alunos, ou faz a terapia, vai para o sexólogo. Os alunos ficam circulando nos nossos cursos e complementando um complementa o outro. Aquilo que ele não teve. Não sei se ficou claro. Ficou. 3 formações. Ficou e as claro. 3 formações são bem... Tem um conteúdo, tem uma grade curricular, tem uma carga horária grande, mas bem focada naquilo que a gente deseja que se forme, entendeu? Que saia sabendo fazer. E se alguém quiser se formar com vocês, aonde pode estar procurando, então, essa formação? Na realidade, a gente está com matrículas abertas, inclusive, para o curso de formação, curso de sexólogo, para o curso de consultoria, para a pós-graduação, que deve começar uma outra turma, e para o curso de formação em terapia sexual. São 4 cursos. Por isso que eu falei, ainda falta um.
Ele fala que você vai arrumar mais problema. Direto pelo site, né? Direto pelo site. Que é o www.institutocasaltessarioli.com.br. O problema é que até o Google ajuda a escrever. Ajuda, aqui no nosso episódio vai estar também o Tessarioli aí, para quem quer. É difícil, muitos... A gente também tem no Instagram, @Instituto Casal Tessarioli. Instituto Casal Tessarioli, lá tem um monte de divulgações, cursos, professores dando trechos de aula de professores, é interessante. Para quem quer conhecer um pouco do trabalho, entra no Instagram e dá uma fuçada no Instagram, que você vai achar uma série de trechos de aula, depoimentos de alunos, e todos os depoimentos nossos são espontâneos, tá? Deixa eu deixar isso claro. O aluno manda algum recado, eu acho bonitinho, posso usar? Pode, professor, então são todos depoimentos espontâneos. Você nunca precisou ir faça depoimento. Então é isso, gente. Para quem quer se formar aí como sexólogo, consultor, terapeuta, tem aí o Instituto Casal Tessarioli, que você pode acessar o site deles. Vai ter o link também aqui no YouTube, não vai ter? A gente vai deixar o link na descrição também para facilitar. E como eu falei, é um casal que é referência. Não tem, gente, não tem. Todo mundo que se formou com o Casal Tessarioli que vem aqui, eu só escuto boas coisas. E em breve também serei uma aluna aí. Vou adorar. Vai ser ótimo, muito bem-vinda. Mas é isso, pessoal. Quero muito agradecer vocês aqui por ter vindo, ter tirado o tempo. Sempre que eu chamo vocês também gostam de fazer live. É muito bom estar conversando com vocês. Eu acho. A Kiara uma vez até comentou que a gente, quando tem live com vocês, ou quando tem algum evento, a nossa mente é não. Porque se vocês passam informação de uma forma que é muito fácil entender. E principalmente esse tema, sexualidade, que ainda tem um tabu, né? Tem uma certa resistência, é muito importante ter pessoas como vocês transferindo um pouquinho do conhecimento que vocês adquiriram ao longo desses anos. Então, muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos junto com você aqui, claro. Com a Mies aí. A porta da Mies vai estar sempre aberta para vocês. Obrigada. E, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do Pode Sentar. Seguir também o Pode Sentar lá no Spotify agora, tá? Porque estamos no Spotify, para vocês ouvirem essa aula aí. E seguir no Instagram, porque tem live com o Paulo lá salva já, vai ter mais uma, e eu já vou agendar uma aqui com a Graça. Vocês gostariam de dar algum recado antes da gente finalizar? Fiquem aí à vontade. Pegou de surpresa, passar para você primeiro. Pegou de surpresa. Porque sempre foi a primeira. Não. Primeiro, agradecer. Sempre muito bom estar aqui. Me marcou muito a última vez que eu vim fazer uma palestra presencial aqui. Até fazer esse comentário. Eu estive aqui, tinha um público ali assistindo a palestra. Depois que eu terminei a palestra, eu recebo um recado no meu WhatsApp de alguém que estava me assistindo sentadinha ali. Ele pegou o telefone e me mandou um recado. Nossa, adorei a palestra na Mies. Gostaria muito de ter descido e te dado um abraço e um beijo, mas não tive coragem. Mentira. Poderia ter descido, me dado um abraço. Então, são coisas que marcam a presença da gente no espaço de vocês. Ficou muito gravado isso para mim, dela ter... E hoje ela é nossa aluna. Nós tivemos um evento recentemente aqui em São Paulo. Ela veio, demorou, mas ela deu um abraço e beijo. E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Se não fosse aquele momento, se não é esse momento, a gente não abre os horizontes para que as outras pessoas possam ter a possibilidade de nos ouvir, de se ouvirem e de fazer aquilo que elas desejam. Acho que o que eu vejo é isso. A gente tem que se olhar muito. Ainda mais que trabalha na área de sexualidade, precisa disso. O que eu preciso? O que eu preciso aprimorar? Eu acho que o caminho é esse. Não importa o que você vai fazer. O importante é buscar conhecimento sempre. Isso é muito importante. Esse é o recado que eu deixo. A busca pela informação não traz modificação, mas a busca pelo conhecimento real traz uma transformação enorme interna. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar para viver melhor, inclusive. O que a gente ouve muito, as pessoas sonham em fazer isso, de ajudar pessoas na área da sexualidade, de ser sexual. Eu sonho. Então, a gente cuida do sonho, viabiliza os sonhos de uma forma sustentável. A realidade não se torna um pesadelo para você.
Né? Continue sonhando, né? Mas assim, cuida do sonho. E torne esse sonho uma realidade sustentável para você. A gente vive disso. Né? Há anos, né, que a gente vive disso. Exato. Inclusive, eu diria assim, eu sempre ouço muito o que me procura, tenho esse carinho muito grande pelas pessoas que sabem disso, e às vezes a pessoa não é meu sonho a fazer, mas eu não tenho condições. Aí conversa comigo, nossa, tem muita gente ali com a gente, realizando com outra forma, com outro formato. Então, gente acho que que é você isso. olha, a realidade é dura. Ah, eu tenho uma aluna que... Uma vez uma aluna mostrando pra gente onde era o sex shop dela. Era uma casa no meio do mato. Porque a gente tem vários Brasis, né? Então, o Brasil que a gente tem aqui, onde está a Mies, é um Brasil diferente. Totalmente diferente. Do Brasil de muitos lugares que a gente vê por aí. Sim. E a nossa aluna ali com a internet na casinha dela, tá mostrando, né? Um abraço. Olha para fora. Estava lá, os produtos eróticos, fazendo curso. É um grande sonho dela. Eu acho que vocês fazendo parte. Vocês fazendo parte desse sonho. É, porque na roça tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que vai comprar produto erótico, né? Assim, é isso. É esse tipo de sonho que a gente tem que, né, ajudar a pessoa a manter, né? O sonho de, olha, dá pra fazer, né? Mas cuida, né? Que a gente sonha junto e realiza. Ai, gente, que lindo! Melhor forma de finalizar esse episódio. Então é isso, pessoal. Ó, assistem, ouçam, sigam e também não deixem de seguir o Periódio, vai lá no Instagram, seguir eles também e se inscrever no curso, tá? Aproveita aí que abriu uma nova turma. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau. Cortou?